Olá, gente! Então vamos à correção da nossa atividade que encerra as questões sobre as plantas, e vamos também aproveitar para fazer uma pequena revisão para a nossa avaliação que já está chegando. Então, nós tínhamos 4 questões, e vamos então à resposta de cada uma delas. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma pergunta, tá bom? Perguntar lá no privado ou pelo Google Classroom. Primeira questão. Que novidades evolutivas surgiram nas gimnospermas e nas angiospermas? Essa imagem praticamente já dá uma das respostas. Lembra, gente, que nas pteridófitas elas praticamente não tinham nada, né? Já tinha surgido raiz, caule e folha, mas a reprodução ainda dependia muito de água. Era a água que levava o gameta flagelado até o óvulo da planta feminina. Aqui, a partir das gimnospermas, acabou a necessidade de água para reprodução, porque surgiu justamente o grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura que contém o gameta masculino, e aí que permite que esse gameta seja levado até uma planta para acontecer a reprodução. Outra novidade que surgiu na gimnosperma foi justamente também a semente, que serve para proteção ao embrião e também ajuda na dispersão dessa semente dessa planta até locais mais distantes. Outra novidade que surgiu agora nas angiospermas foram as flores, que são a estrutura reprodutiva das plantas, né? As flores elas protegem os órgãos reprodutivos, tanto o grão de pólen quanto o óvulo. E, por último, e os melhores e mais deliciosos, os frutos, né, que servem para proteger a semente. Então, eu tenho aqui as imagens, né? Qual a importância, segunda questão, qual a importância da semente do grão de pólen? O grão de pólen, eu acabei de falar na nossa primeira questão, que o grão de pólen, ele serviu para proporcionar que a planta se reproduzisse sem depender de água. Então, aqui a gente já não precisa mais de uma quantidade de água para levar o gameta flagelado até a planta feminina. Então, foi o que surgiu dentro desse curso evolutivo que permitiu que as plantas conseguissem colonizar totalmente o ambiente terrestre, sem estar tão ligado, sem ter que estar tão próximo ao ambiente úmido, né, como acontecia com as pteridófitas e as briófitas. E a semente, ela proporcionou proteção ao embrião. Acabei também, na questão anterior, eu falei muito sobre isso. Então, o grão de pólen permitiu que a planta parasse a dependência de água, enquanto que a semente permitiu uma proteção maior ao embrião, né? Porque o embrião está protegido tanto por um tecido que vai nutrir esse embrião, quanto também por uma casca. Terceira questão. Qual a ordem do surgimento das plantas? Decorem, vi algumas questões erradas, algumas pessoas esqueceram de colocar o nome das angiospermas. A ordem que surgiu e também, claro, a ordem de evolução são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as briófitas foram as primeiras plantas que surgiram. Nós vimos que as briófitas tinham ainda uma dependência muito grande de água, muito parecido com as algas. Segundo grupo, pteridófitas. Terceiro, gimnospermas. E as últimas a surgir e as mais evoluídas, angiospermas. Não esqueçam dessa ordem, tá bom? Quarta questão era uma questão do livro didático, onde a letra A dizia: identifique os grupos vegetais aos quais as plantas 1, 2 e 3 pertencem. Então, tínhamos esse quadro lá no livro. Aí tinha a planta 1, 2 e 3. Na planta possui vasos condutores, possui sementes e possui frutos. E queria que a gente dissesse que plantas eram essas. Eu vou começar pelo final. Eu gosto de fazer as coisas diferentes. Possui vasos condutores? Não, gente, uma dica para vocês. Só tem um grupo de plantas que não tem vasos condutores, que são as briófitas. E aí eu já mato a primeira, que é a briófita. Tia, aí as outras coisas, você nem olha. Você nem precisa olhar, porque só tem as briófitas que não tem vasos condutores.
Aí vamos agora voltar para o 1. Possui vasos condutores? Sim, a gente já viu que todos vão ter, né? Exceto as briófitas. Possui sementes? Opa, sim. Tia, pode ser a gímina ou pode ser as angiospermas. Todas duas têm sementes, né? Que são as duas últimas. Mas não tem frutinhas. Se não tem frutinhas, são as gimnospermas. E a 2? Possui vasos? Sim. Possui sementes? Não. Opa, não tem sementes? Só tem duas que não tem semente. Ou é a briófita, que já está aqui, ou é a pteridófita. Então, aqui são as pteridófitas. Você mata, né, rapidinho essa questão. Então, número 1, gimnospermas. 2, pteridófitas, que são as nossas samambaias. E 3, briófitas, que são as mais simples, né? A que primeiro surgiu. A questão também tinha a letra B. Organize as plantas em ordem decrescente de complexidade de organização. Eu tinha lá na resposta, viu, gente? Essa questão aqui, ela é metade da questão anterior. Gimnospermas 1, 2, pteridófitas e briófitas. E queria que você fizesse em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Quem é a planta mais evoluída aí? É as gimnospermas, que já tem sementes e tem o grão de pólen. Então, ela é a número 1. Segunda, pteridófitas, que tem os vasos condutores, raiz, caule e folha. E terceiro, briófitas, que é aquela que não tem nada, tá bom? Então, a resposta seria 1, 2 e 3. Vamos agora para a nossa... Acho que essa era a última questão, né? Mas eu coloquei aqui para vocês um quadro resumo que eu criei para ajudar vocês a estudarem na prova, tá certo? Então, aqui nós temos nossos 4 grupos de plantas, isso na ordem de evolução, né? Na ordem do surgimento delas. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas não tem vaso condutor, não tem raiz, não tem caule. A reprodução depende da água, porque é um gameta com flagelo. Não tem semente, não tem flor e fruto, não tem nada praticamente, né? Já as pteridófitas, surgiu essa novidade aqui, ó. Eu ia fazer um xizinho, mas não deu muito certo não, fica assim um negócio meio muito feio. Então, já tem os vasos condutores, foi o que surgiu. Surgiu também raiz, caule e folhas. Mas a reprodução ainda precisa do gameta. Esse gameta aqui é cabeçudo. Não tem semente, não tem flores e frutos. Chegamos na gimnosperma, que já é bem mais evoluída. O que foi que surgiu? Ó, grão de pólen. O grão de pólen, como eu falo desde o início da aula, permitiu a independência de água na reprodução. Outra coisa surgiu com sementes. Então, a semente ela surgiu aqui. Bem aqui tem uma coisa errada, ó. Desculpem, tá? Erro de digitação. Então, não tem flores e frutos. Sem flores e frutos, tá? Então, duas coisas que surgiram, grão de pólen e semente. E a última, as angiospermas são aquelas que têm tudo. Tem vasos condutores, raiz, caule e folha, grão de pólen, semente, flores e frutos. Então, ela é a mais evoluída, tá ok? Espero que esse quadro dê uma ajuda para vocês na hora de estudarem para a prova. E aí é isso, boa prova para vocês. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? É isso, beijinhos para todos.